Já que o Silvio tocou no assunto da Colômbia, o presidente Gustavo Petro recuou da decisão de impedir a entrada de aviões militares dos Estados Unidos com deportados no país. A mudança de posicionamento do presidente de esquerda ocorreu depois de o presidente americano Donald Trump, em resposta, ordenar tarifas de 25% sobre todos os produtos colombianos e sanções ao país. Num comunicado, na noite de domingo, a Casa Branca informou que a Colômbia concordou em aceitar os imigrantes e que Washington não colocaria em prática a punição. E aí, Piotr? Petro volta atrás, diz primeiro não quero aqui aviões militares americanos chegando aqui no território colombiano. Aí Trump diz, não quer, então vamos cobrar tarifa de 25% sobre os produtos e demais sanções. Não entra mais colombiano aqui nos Estados Unidos. E aí, o recuo de Gustavo Petro. E sanções à família do presidente também, né? Os suvistos e tudo mais do governo. Algumas considerações rápidas, Paula. Levou 2 horas para ele mudar de opinião. Acho que é o novo recorde de um populista bananeiro de mudar de opinião tão rapidamente assim. Eu não me lembro de alguém que tenha... O Trump estava jogando golfe. Pois é. Não deu tempo nem de terminar a partida. Ou seja, no golfe ele resolveu um problema de Estado. É isso, Ana? Foi isso, né? Vamos lá. Agora, 2 horas para mudar de opinião. E outra, como assim não vai aceitar o deportado colombiano? O que é? Vai tratar os colombianos presos nos Estados Unidos porque estavam lá ilegalmente ou porque foram condenados de apátridas? Porque, tem que voltar para o país dele. Não pode ficar no país onde ele está, porque lá ele está ilegal e porque ele foi condenado. E o país de origem não quer receber. E isso é ofensa aos direitos humanos. Aliás, um direito do colombiano de voltar para o país dele. Não importa a forma. Não quero aviões militares. Bom, então vai lá e resolva o seu problema. Agora, tem que resolver no tempo da justiça americana, não no seu. Aí vou a um outro ponto. A decisão do presidente Donald Trump agora foi uma decisão de Estado, porque todos esses condenados e esse voo eram todos ainda da gestão Biden. A decisão da deportação se deu no governo anterior, ou sob o governo anterior. Ele está cumprindo só uma regra do governo americano, do Estado americano. Ele vai continuar isso? Sim, porque isso é uma política de Estado. Vai, digamos, apertar um pouco mais, porque isso foi aprovado também durante a eleição. Ele nunca escondeu isso na eleição. E vamos lá, o Silvio citou aí, tem um outro caso de um brasileiro que chegou a dar entrevista. O sujeito era condenado por lavagem de dinheiro na Califórnia de 5,1 milhões de dólares. Nós estamos falando de mais de 30 milhões de reais. Esse era o coitadinho que foi tratado aqui como, como pode. Ninguém está aqui fazendo a menção à possibilidade de não se respeitar o direito internacional. Não é este o ponto. Agora, o governo brasileiro anunciou há pouco, Paulo, você disse aqui que o Lula se reuniu com o Mauro Vieira para tratar, avaliar essa situação da crise migratória. Eles já se perguntaram por que os brasileiros pagam 30 mil dólares, esses brasileiros que não estão algemados no Brasil, vão à fronteira dos Estados Unidos com o México, se dão ali a um criminoso, um coiote, pagam 30 mil dólares para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Por que alguém, de forma tão desesperada, faz isso? Não é porque a vida dele no país de origem está boa. Não conheço ninguém que abandone uma situação boa para ir ilegalmente. Pode até ir legalmente, mas tudo bem. É uma escolha. Você pode decidir onde você quer morar, se outro país te aceitar, está tudo bem. Esses presidentes latino-americanos, o Petro e o Lula, já que são os dois que estão mais envolvidos, mas também como é que se chama o primeiro nome da presidente mexicana? A Sheinbaum, é o primeiro nome, esqueci o nome dela, mas enfim, a nova presidente mexicana. Eles têm que se perguntar por que os seus cidadãos estão querendo atravessar o Rio Grande. Na mão de um coiote, 30 mil dólares custa esse negócio. Quem tem 30 mil dólares para ir numa coisa... É uma das travessias mais perigosas do mundo. E outra, vai entrar num país ilegalmente. Você vai estar sob a sanção daquele país. Você quer avaliar o porquê da crise migratória? Olha para o seu país. Não vai reclamar dos americanos, eles têm lei, e ali eles aplicam a lei. Como eu espero que o Brasil também aplique a lei dele em relação a estrangeiros que, porventura, venham para cá. Agora, está reclamando disso? É muita hipocrisia. O Augusto quer falar também, mas deixa que a Ana levantou a mão enquanto o Piotr falava, ela estava aqui concordando, consentindo, né, Ana? Porque o Donald Trump, ele ameaçou em 2 horas, né, jogando golfe, aumentar, inclusive, as tarifas de 25% para 50%, e ele fez uma ameaça que eu acho que nós, no Brasil, nós podemos levar essa ameaça para outras consequências.
principalmente no que diz respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que tiraria todos os vistos de todas as autoridades colombianas envolvidas nesses casos de deportação e de não respeitar a soberania americana e as leis americanas, que ele tiraria o visto de todas as autoridades colombianas para que eles não entrassem mais nos Estados Unidos. Então, Donald Trump, ele dá o recado, e o mais interessante desse novo mandato do Donald Trump é que ele não está nem aí para a imprensa mais. Você vê Donald Trump dando entrevistas aqui o dia todo, primeiro, muito diferente do Joe Biden, que durante 4 anos ficou escondido no porão. Aqui Donald Trump dá entrevista todos os dias, horas, na saída da Casa Branca, na entrada, onde quer que ele esteja, e ele está diferente. Ele não aumenta o tom de voz, ele simplesmente é curto, incisivo e fala: vou fazer isso, 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 porque foi promessa de campanha, eu fui eleito com essa agenda a ser cumprida, ela vai ser cumprida, quer vocês queiram ou não. Então, acho que o recado agora foi dado para o mundo todo, Paula, principalmente nessa história da Colômbia. Agora, é engraçado, né? O Piotr estava falando sobre atravessar, pagar $30 mil para atravessar uma das travessias mais perigosas ali no Rio Grande, na mão de coiote, sem dormir, sem comer. Muitos, inclusive, morrem nessa travessia, passam semanas tentando mudar de estado para estado, mas o problema é a algema. O problema é esse, é a algema no avião na volta para casa.